Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jupod. Nesse mês de março eu trouxe uma convidada muito especial, onde a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Eu trouxe uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto que é muito importante e necessário. A gente vai falar sobre violência doméstica, a gente vai falar também sobre como combater a violência doméstica e quais são os direitos de quem sofre a violência doméstica. Para tanto, eu trouxe a doutora Vivian de Castro Lefeld. A doutora Vivian é formada pelo Centro Universitário Moula Lacerda, ela é advogada há 20 anos, ela é fundadora do primeiro escritório especializado no atendimento à mulher em Ribeirão Preto e região. Ela é pós-graduada em Direito das Mulheres pela Pós-Legale. Ela é pós-graduanda em Direito de Família pela IBDFAM. Ela é professora de Marketing de Jurídico Digital para Advogados em curso de Gestão. Ela é palestrante sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e contra crianças e adolescentes. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a presença da doutora, que veio aqui para brilhantar esse episódio para a gente falar sobre esse assunto muito importante. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Juliana. Para a gente que trabalha com a violência doméstica, é sempre uma honra e uma oportunidade falar sobre a violência doméstica, porque um dos instrumentos que a mulher tem para se defender é a informação. Sim. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, de esclarecer, de acessar outras mulheres, né, outras vítimas, é uma oportunidade de trazer a informação, de levar o conhecimento, para que essas mulheres possam se reconhecer e se defenderem. E eu acredito que não só as mulheres, né, doutora, mas até a sociedade, que é aquilo que a gente estava comentando no começo do episódio, porque muitas das vezes a sociedade julga, ela não sabe aquilo que aquela mulher está passando e aí passa a julgar, aponta o dedo, mas o mais importante que é aquele apoio, aquele acolhimento, enquanto ela passou essa situação de violência doméstica. Então muitas das vezes as pessoas, eu acredito que o que mais precisava ter era que a sociedade, esses familiares, esses amigos, tivessem a consciência para poder acolher e não apontar o dedo, não é? Exatamente, tocou num assunto importante. Não só a vítima entender a violência doméstica, sim, mas a família também. Muitas vezes as pessoas entendem que a violência ela é física. Não, aqui não tem violência doméstica e não sabem que a violência doméstica tem tantas outras formas. Há muitos anos, né, a violência doméstica vem tomando corpo, tomando formas, se aparecendo com informação na delegacia, a legislação, nós viemos avançando e acredito que hoje a sociedade tem um olhar mais esclarecedor para a violência doméstica, mas a própria Lei Maria da Penha, ela é recente se considerar, sim, né? Acho que 2006, 2007, não é? 2006, 2007. É recente se a gente considerar todo um passado que a gente fala patriarcal, né? Sim. Onde tudo era considerado no homem, né? No pai ou no marido, todas as decisões, o controle financeiro das casas. Ainda hoje, né? Eu falo como exemplo da minha família mesmo, tudo é o controle do pai, sim, né? Do patriarca, né? Dele decidir o que fazer com o dinheiro, aonde investir, o que comprar, onde comprar. E lógico que fomos vencendo muito. Sim, com certeza. Mas a lei ela é recente, se a gente considerar sim, todo com certeza. História, né? Inclusive, eu ando passando por isso na minha família, infelizmente. Por exemplo, eu falei, olha mãe, não, eu vou sair de casa, eu vou seguir minha vida. Ela, não, mas como você vai sair de casa sem ter um homem, sem ter um marido? E infelizmente a sociedade tem muito. O meu pai, tipo assim, como que você vai sem um homem? Mas eu falei, olha gente, pra você aí é machismo. Por que eu não vou conseguir? E é uma coisa, é uma desconstrução, porque antes da Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram punidos pela 9.099, que é um absurdo. E não tinha pena de prisão, não tinha, né? Não, que eu me lembre só se fosse lesão corporal. Mas eu acho que até isso, lembra? Era muito. Porque a briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher. E era umas penas de prestação pecuniária, cesta básica. Então até a punição. Inclusive, se eu não me engano, na época da Maria da Penha, isso aconteceu por conta do caso dela, né? E aí o Brasil foi... Na verdade, foi assim. A Maria da Penha, né, era uma enfermeira, Maria da Penha Fernandes, uma
uma enfermeira, né? Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. E o caso dela, eu acho que já, se eu não me engano, tinha uns 15 anos e ele não tinha tido condenação. Sido punido, né? E aí ela escreveu um livro, e esse livro caiu na mão de 2 advogadas, salvo engano, e essas advogadas levaram esse livro para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso. Lá o Brasil foi punido, eu lembro, né? O processo foi revisto, e aí o Brasil foi punido, teve que pagar uma multa para Maria da Penha, exatamente para a pessoa Maria da Penha, teve que pagar uma indenização para ela. Teve que pagar uma indenização para ela? Parte eu não... teve que pagar uma indenização para ela. O processo dela foi revisto, né? E aí ele foi condenado e acabou 2 anos preso, mas, salvo engano, foram 15 anos solto. Então, assim... 2 anos, né? 2 anos. E aí a Lei Maria da Penha veio de encontro com essa sentença, com essa reanálise, com essa indenização que ela recebeu. Porém, né, nos dias de hoje, eu acompanho muitas vítimas, né? E eu falo que o maior problema hoje que as vítimas encontram a gente tem suporte na lei, as delegacias estão muito mais preparadas, longe do ideal, mas além dos esforços delas, né? Melhor do que era antes, né? Muito melhor do que era antes, com pessoas capacitadas, mas nem com todas as pessoas que precisam, nem com toda a capacidade que se pode ter, né? Mas muito diferente de quando era na Lei Maria da Penha. Então, veio de encontro, a gente usa muito a história dela para dar força mesmo para as vítimas. Ia falar agora que o maior problema que a gente enfrenta hoje na violência doméstica é a morosidade na justiça, né? Então, em 2023, teve uma alteração na lei. Muitas vezes a gente pedia medida protetiva, violência psicológica. Daqui a pouco a gente entra nos tipos. Nos tipos. Como que eu vou provar uma violência psicológica para pedir uma medida protetiva? Se eu ficar dependendo de prova, eu não trabalho e ela não é protegida. Então, em 2023, fizeram uma alteração na lei em que se concede a medida protetiva considerando a palavra da vítima, sem prova, independente de processo criminal. Incrível. Concedo a medida protetiva para te proteger, dou a proteção que você quer e depois nós vamos atrás do restante, tá? Essa é a lei. Vem sendo cumprida? Mais ou menos. Alguns juízes sim, alguns juízes não. Alguns juízes sim, entram com habeas corpus, o desembargador revoga a medida protetiva que foi dada aqui. Inacreditável? Sim. Inacreditável. Contra a lei? Contra a lei. Então, assim, mas a maioria dos juízes em Ribeirão Preto, né, que é a comarca da minha maior atuação, juízes 100% concedem as medidas protetivas e depois a gente vai poder instruir, vai para poder comprovar. Mas eles lá em Ribeirão Preto, promotoria, justiça, todos muito imbuídos desse espírito de proteção, porque precisa de delegacias, núcleos de apoio, promotoria precisa realmente de uma tática de guerra para montar uma estratégia de defesa. Alguns agressores, às vezes, eu vou te dar um exemplo, são policiais. Sim. Sabe? Peguei caso nesse sentido. E aí fica difícil, a vítima fica meio desacreditada, fica com medo de ir na polícia, né? Então, também em 2023 a gente teve uma alteração, não precisa ir na delegacia. Eu posso fazer diretamente pedido na justiça, direto para o juiz, não precisa do boletim de ocorrência. Então, assim, algumas mudanças que estão vindo para poder aperfeiçoar. Muito boa. A alteração também na lei da guarda, né? Quando tem risco de violência doméstica, já fixa a guarda unilateral agora e depois discute para a vítima não ter que ter o contato, a negociação com o suposto agressor. Porque você imagina, eu já peguei alguns casos de divórcio quando a gente estava falando no começo, quando a doutora chegou. Então, assim, o que você percebe é que a pessoa ela chega desacreditada. Aí, primeiro, ela já sofreu muito, porque aí a família fala que ela tem que aguentar, porque aí tem essa questão muito patriarcal, que inclusive até na Bíblia, tá, né? Que a mulher, ela tem que aguentar, ela tem que suportar para poder
a mulher que edifica o lar, né? Mulher sabe edificar o lar, mulher sabe edificar o lar. Então aí tem que aguentar. Então assim, tem que aguentar, mas espera, né? Ela, e aí? E o que ela vai ensinar para os filhos? O que ela vai ensinar para o filho homem? E o que ela vai ensinar para a filha mulher? Vendo toda uma situação dessa. Então o que eu percebo muito é que elas em si, elas vêm muito desacreditadas e vêm com muito medo, com muito receio. E tipo assim, a maioria delas, pelo menos a que eu já peguei aqui no escritório, não dão entrada na medida protetiva, só quer fazer o divórcio. A família tem um papel muito importante no apoio para que ela possa pedir as medidas protetivas ou que ela possa se divorciar, né? Que como a gente está falando de violência doméstica, eu estou entrando mais no mérito do divórcio. Sim. Com medida protetiva. Sim. Né? Mas quando a própria família não valida a sua palavra, a violência, não entende a violência, fica difícil a mulher dar um passo fora do relacionamento abusivo. Até porque muitas das vezes ela depende, depois a gente vai falar dos tipos de violência doméstica, até porque na maioria das vezes ela depende do dinheiro, e aí, por exemplo, se a família estiver contra, quem vai ficar com os filhos? Exatamente, ela não tem rede de apoio. Ela não vai ter uma rede de apoio, ela não vai ter a questão financeira, se às vezes ela... Porque tem muitos casos, hoje em dia a maioria das mulheres trabalham fora, mas tem algumas que deixaram de trabalhar para poder cuidar da família, não é? Então, é uma coisa que é incrível. E as pessoas acreditam que a violência é só aquela questão física, né? E não percebe que ela pode se vir até da violência financeira. A patrimonial. Patrimonial. Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela reconhece cinco tipos de violência. A violência física, que é aquela agressão, né? Lesão corporal leve, depois a grave... essa que é a visível, né? Aquela que todo mundo vê porque a pessoa está machucada. Sim. Essa é muito simples de você explicar e também das pessoas acreditarem. Mas aí nós temos a violência sexual, tá? Que é o estupro marital, porque muitas mulheres não entendem que não é uma obrigação, né? Ele é teu companheiro, ele é teu marido, mas... aquela regra do não, ela funciona também dentro para marido e mulher. Para marido e mulher. Então, se a mulher, muitas mulheres violentadas com maridos alcoolizados, ou vou te dar um exemplo triste, mas que eu já acompanhei. Mulheres no resguardo após a gestação, naquele período que não pode ter relação. Sim, que é os 40 dias, os 40 dias, naqueles 40 dias. Os maiores relatos que eu escuto são desses 40 dias, tá? Então, algum sangramento ou infecção, alguma coisa ligada desse tipo. Então, que elas não queriam, então é consequência de um estupro. E às vezes a mulher não tem nem conhecimento que não isso tem. se trata. É dever, ela entende como um dever bobeira do médico, como diz o marido. Sim, né? Se ela não tá querendo fazer sexo é porque entra muito que ela tem que fazer sexo, porque se ela não tá querendo... É o dever do casamento. Sim. Né? Os homens mais machistas, eles entendem, e até pouco tempo, vou dizer que era, né? Um Sim. dever do casamento, assim, era entendido como um dever do casamento. Hoje, a Lei Maria da Penha contempla isso como uma violência sexual, tá? Depois nós temos a violência moral, que são os xingamentos, agressividade verbal, desmerecimento em público ou em casa, que é esse tratamento ruim mesmo. Rude. Né? Rude, punindo, né? Normalmente que atinge a moral mesmo, né? Sim. Que te desvaloriza, te desmerece. Você tá gorda, e eu fiz tal coisa porque você não tá se cuidando, não é? Que mexe, que abala a sua moral. Sim. Né? Porque aí, junto com ela, de forma parecida, tem a violência psicológica, né? São diferentes as duas. Elas são diferentes, mas elas não são tão distantes, né? É que a violência psicológica, ela vem de uma forma lenta, não tão agressiva como um xingamento, como um desmerecimento público, ou uma graça, alguma coisa, um constrangimento. É uma construção. Ela vem com uma construção mesmo, é até difícil da vítima contar, porque quando ela percebe... Já está em estado catastrófico. Ela não está mais trabalhando, porque ele foi minando a autoestima. A autoestima dela. Então, assim, a violência psicológica
a vítima identifica, mas às vezes um familiar identifica, vai tirando ela dos amigos, da família, ela vai ficando mais dentro de casa, mais com a cabeça voltada só para casa e menos para a realidade. Afastada dos amigos, Principalmente afastada da família, né? São as pessoas que vão dizer para ela que ela está sofrendo algum tipo de violência. E ela vai se afastando. E ela vai se afastando. E muitas das vezes não percebe. O que eu vi aqui no escritório é que muitas das vezes ela não percebe que inconscientemente ou até conscientemente o marido está fazendo isso e ela não percebe que isso está acontecendo. Na hora que a pessoa se depara, ela está sozinha. Tá sozinha. E aí, se ela não puder contar para alguém, ela vai ver. Ou ela vai procurar um psicólogo, um terapeuta, um advogado. E a gente sempre indica um ou outro, né? Assim, vai procurar esse profissional, não a pessoa, mas o profissional, né? Porque a gente entende que é multidisciplinar mesmo a violência doméstica. É um atendimento multidisciplinar para a pessoa. E aí eu deixei por último para falar da violência patrimonial. Por quê? Porque a maioria desse tipo de vítima que já vem com violência psicológica, moral, nem sempre física, né? Ultimamente são poucas as agressões físicas. São mais esses outros tipos de agressão que eu te falei. Mas chega na hora que ela não aguenta mais, ela pede o divórcio, aí ela vai sofrer a violência patrimonial. Que aí são os desvios de bens, aí ela vai descobrir que a casa dela tem super recente agora, o caso da Samara Filippo. Sim, pensei nele. Né? Cadê o patrimônio dela? Tá no nome de um irmão. Do irmão do marido, né? Do irmão do marido. Então, assim, a gente, ele tinha o controle financeiro. Né? Então, quando o homem passa a ter o controle financeiro e te nega o acesso aos seus bens, né? Ele te passa a controlar financeiramente ou deixa de pagar pensão alimentícia podendo pagar, não repassa os bens do divórcio porque ele não quer, não porque ele não tem condições. Não corta a pensão, né? Até sair a primeira decisão preliminar do juiz, né? Exatamente. Liminar. Então, assim, hoje já se entende esses atos como violência patrimonial e a Lei Maria da Penha contempla. Então, eu vou te dar um exemplo. Peguei um divórcio para fazer, onde a mulher saiu com a filha da casa. Eles tinham 3 carros. Ele não deixou ela sair com um carro, não deu pensão, não deu nada. Ela foi morar com os pais. Com os pais. E ela perdeu todo o dinheiro, a conta da família ficava só com ele no nome dele, então ela não tinha acesso a nada. Eu entrei com a medida protetiva, expliquei para o juiz bloqueou a conta dele 50%, porque é o regime de bens dele, deu busca e apreensão em um dos veículos para ela poder pegar, estabeleceu uma pensão alimentícia em 48 horas. Que incrível, doutora. E guarda unilateral. Que incrível. Vivendo e aprendendo. Então, a violência patrimonial contemplada na Maria da Penha, ela tem muita força hoje. Que, por exemplo, aquele caso da Lara Nesteruk, da Ana Hickman. O da Lara eu acompanhei super pouco, apesar de terem me mandado, foi um momento que eu não estava podendo acompanhar tanto. Sim. O da Ana Hickman não tem como a gente fugir, porque... Não, e você viu, aí agora tá numa situação como se ela tivesse errada, como se ela já tivesse, agora que ela tá tentando seguir a vida dela, como se ela estivesse já com outra pessoa, porque normalmente é uma coisa que eu não sei se mas o agressor, até porque tem aquela fase do love bombing, que ele é um príncipe encantado, né, e aí a pessoa tenta procurar, fica dando novas chances pra ver se aquela pessoa volta, né? Isso. E aí, o que acontece? Ele fica, e aí pelos ciclos que eu já estudei, a pessoa, ela fica nessa vai e volta, né? E aí, quando ele vira essa pessoa ruim, ela tenta, não, ele vai melhorar, ele vai, só que a pessoa é extremamente abusiva. Normalmente, a vítima fica procurando a culpa nela. O que ela fez de errado? O que ela fez de errado, porque ele não era assim, né? Ela fica mesmo. Semana passada eu atendi uma vítima de violência física, em que o agressor foi preso em flagrante. Sim. E aí ele ficou preso por mais tempo que o normal, assim, que a gente esperava que ele passasse pela audiência de custódia e fosse liberado, né? Costuma ser dessa forma? Costuma. Dessa vez ficou um pouquinho... Eu não acompanho tanto a violência física, né? Como eu te falei. São mais os outros tipos. Mas eu até entendi que ele ficou mais tempo preso do que eu consideraria normal, né?
E a primeira coisa que ela me falou foi que ela não sabia se ela devia mesmo ter chamado a polícia, porque não sabia que ele ia ficar tanto tempo preso, nem sabia que ele ia ser preso. Né? Ela achou que fosse fazer um boletim de ocorrência. Uma medida protetiva no máximo. No máximo, e acabou. Ela não esperava que então ela... Porque aí, provavelmente, se tivesse filho, ia ficar pensando o que os filhos vão pensar, porque o pai vai preso. E aí veio a culpa. E ela estava espancada. Não tinha aonde aquela mulher sentir culpa pela violência. E ela estava sentindo. E ela estava sentindo. E a gente conversou bastante. Que ela não é o meu papel, né? É o papel de uma pessoa especializada. Psicólogo, mas psiquiatra. eu sempre falo que a culpa não é da vítima, né? A vítima não tem culpa por ser vítima. Nada que ela tenha feito justifica sofrer uma agressão daquela. Sim. Né? Então, a gente na advocacia da mulher, a gente vem evoluindo também essas questões. Essa desconstrução, Essa né? desconstrução, vem trabalhando com elas, entendendo mais, estudando mais um pouco a parte psicológica, atuando bastante com psicólogos, com psiquiatras, né, para ver como a gente pode ajudar. Na violência psicológica, os laudos são fundamentais. Sim. Eles não são provas da violência direta, mas indiretamente você demonstra que aquela pessoa está debilitada, né? Ela foi procurar tratamento por causa disso. Então, assim, existe um profissional dando um depoimento técnico de que deu aquele atendimento à vítima. Então, o laudo psicológico, psiquiátrico é muito importante. Sim, com certeza, até para poder ser verificado, né? Eu ia perguntar o que era violência doméstica e quais são os tipos, mas a gente já falou, né? Normalmente eu atropelo os roteiros. Não, mas a gente é aquilo que a gente conversou, que vai desenrolando antes, né? Vai. Mas enfim, ó, a próxima pergunta que eu havia colocado é como que esses tipos de violência, eles afetam a vítima, doutora, e a família dessa vítima? Afetam demais, assim, hoje há estudos de que a violência doméstica, né, ela abala tão fortemente a vítima que ela desencadeia tipo, doenças físicas, né, doenças autoimunes. Isso, se você começar a pesquisar, você vai ler que as vítimas de violência doméstica, elas enfrentam hoje, assim, infecções crônicas, porque ela vive um estado de estresse constante, porque a violência, ela não vem e acaba, ela vem passando anos de violência. Com pagamento final que foi só no final, né? Não teve esse ponto final ainda, porque ela tá dependendo de pensão alimentícia. Ela não, né? O filho dela e as contas não fecham. E aí aquele estresse, aquele medo, e a audiência, esse litígio que pra gente faz é uma coisa parte, normal, mas pra eles é o fim do mundo, né? Ter que viver com o processo, né? Ter que ter a sua vida exposta ali, todo mundo decidindo. Então é um trauma muito grande. Uma mãe adoecida, né? É uma família adoecida, porque a mãe é aquele centro de acolhimento da família, não adianta. É o esteio. Tem exceções? Claro que tem, gente. Como tudo na vida tem exceções, mas a gente fala pela maioria, né? O Brasil é o 5º país que mais agride mulheres no mundo. Então, assim, nós temos propriedade para dizer que a Lei Maria da Penha, ela veio no momento certo, as alterações são necessárias e que ainda é necessário todo esse movimento de apoio por ser um instrumento de igualdade. A mulher ainda não é igual ao homem. No divórcio que você vê. Por quê? Nos divórcios ainda você vê porque ainda o controle financeiro está com o homem. Porque na hora de pagar o advogado, ele tem o dinheiro para pagar o advogado, ela ainda não tem. Né? Às vezes ela não tem dinheiro das custas, porque ela dependia 100% dele. Nós ainda estamos caminhando, a mulher está aumentando, evoluindo na carreira, mas ainda não existe esse equilíbrio financeiro. Eu vejo isso na hora dos divórcios. Né? Então, os advogados que defendem, todo mundo diz, né, assim, entre os advogados de família, advogar para o homem, que é bom, porque o homem tem dinheiro para pagar. E a gente, advogado da mulher? Eu, no escritório, tive que me reestruturar para poder trabalhar com mulheres. Né? Porque provavelmente deve ser uma questão parcelada, dificilmente vai conseguir alguém que pague à vista, não é? Nós estudamos sempre uma forma de ajustar a realidade, às vezes com liminares, com parcelamentos. Por exemplo, boletos, porque isso a OAB permite, né? Sim. E não pega o crédito dela do cartão de crédito. Porque
Que ela tá precisando do limite. Porque ela precisa do limite, entendeu? Porque ela é por isso que a gente fala que é sobrevivente mesmo de violência doméstica. Ela precisa sobreviver. E aí ela precisa de um advogado, claro. Como que ela vai conseguir um advogado? E conseguir um advogado para brigar com o advogado dele, entendeu? Então, muitas vezes essa mulher, às vezes ela não vai ter jeito mesmo e ela vai para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é excelente. Sim. Mas ela cai naquele problema de atendimento. E tem a questão generalista também, né? É. Apesar da Defensoria Pública ser maravilhosa, e realmente é, mas infelizmente tem a questão também, né, doutora, de ser generalista, e aí não tem, como a doutora estava dizendo, não tem aquela questão do apoio, do acolhimento, porque não são pessoas treinadas, não são pessoas... Não dá, é muita gente para atender, né? Para dar o acesso à justiça, e essa parte de acolhimento que eu saiba, não na existe. Defensoria ainda não tem. Até... Vou passar de novo o carro na frente dos bois. Que isso, fique à vontade. O episódio é seu. Eu vi, essa questão de acolhimento, de apoio. Eu estive em São Paulo, na Casa da Mulher Brasileira, que é um centro tão legal para vítimas de violência doméstica. Lá tem defensoria, delegacia, psicólogas. Da mulher. Tudo pra mulher lá, chama Casa da Mulher Brasileira. Que incrível. Então, assim, depende. Hoje, uma vítima, né? Sou vítima de violência doméstica. O que eu faço? Vai depender muito de onde essa mulher estiver, né? A internet é uma fonte, né? De informação boas e ruins, importantíssima. Né? Em Ribeirão Preto, nós temos o Núcleo de Atendimento à Mulher, acho que é NAI, é isso mesmo. Núcleo de Atendimento à Mulher. Lá eles direcionam, ela conta o que aconteceu, lá eles direcionam se é para delegacia, se é para uma casa de acolhimento, que tem, não sei onde é, porque eu acho que nem é divulgado, né? Mas uma casa de acolhimento para essas vítimas que estão em estado de vulnerabilidade, às vezes sem casa. Né? Eu ia perguntar isso agora. Na hora que a doutora, eu ia perguntar se já teve alguns casos da vítima não ter nem casa. Teve um caso, sim. Teve um caso da vítima não ter casa. O marido ter expulsado, provavelmente, quer dizer, ela tinha casa, né? Só que ela foi expulsa, provavelmente. Na verdade, ele fez uma jogada com ela, ele falou que ia fazer uma reforma na casa, alguma coisa, colocou ela, uma criança de 9 anos e um adolescente com paralisia cerebral num cubículo, dentro de um quadrado, que esse menino não conseguia sair da cama, a mãe não conseguia tirar ele da cama para dar banho. Comida ele só deixava pedir pelo iFood, só pelo aplicativo, então vinham algumas coisas, o menino se alimenta por sonda, ele não mandava fralda, ela não tinha dinheiro para comprar. Que cúmulo! Não tinha lugar para caótico! Ele ia defecando, urinando na cama, e esse é um caso meu mesmo. E eu falei para ela, fotografa tudo e eu vou levar lá para o juiz da violência doméstica, né? E o juiz foi incrível, assim, incrível, porque na correria e tal eu deixei de fazer alguns pedidos, mas ele não deixou despercebido, entendeu? Ele, carro PCD, que era do menino, estava com o pai. Pediu tudo. Ele pediu tudo, busca e apreensão do veículo, mandou o cara sair da casa, afastou ele do lar e mandou ela voltar e pediu para eu acompanhar. Então eu acompanhei o oficial de justiça, tirou ele de casa, nós trocamos a fechadura do portão, a polícia estava junto comigo também, nós colocamos ela, o filho e a criança lá dentro, trancamos o portão, certificamos que estava tudo certo e fomos embora. Nesse caso o juiz fez um acompanhamento assim, porque realmente é revoltante uma situação. É revoltante, essa era uma questão de humanidade, eu não tinha como ver ou ler aquele relato e não fazer nada. Entendeu? E mandar essa moça para a defensoria, que jeito? Entendeu? Tem horas na violência doméstica que a gente, assim... Você percebe que a pessoa não tem nem condição de te pagar, mas você vai ter que dar um jeito para poder resolver. Nesse caso, sim. Não tem jeito. Assim, é um caso assim, que é uma questão de humanidade. Por isso que a gente fala que o direito das mulheres, ele nasceu nos direitos humanos. Nesse dia eu entendi por quê. Nesse dia eu entendi por quê. Né? Porque é muito tocante, é muito difícil mesmo a gente...
não tem E a mulher como se não vê envolver. sozinha, né? Se vê sozinha. Não pode sair de casa porque ela tem um filho com paralisia. E aí a família fala, não, porque você tem que aguentar, você tem que ficar, as coisas vão melhorar, você precisa ter paciência, você tem um filho que... Aí a pessoa deve, a família deve falar... totalmente a par da realidade, porque fica ali naquele mundo presa, sofrendo vários tipos de violência, né? Com Como as que a gente filho, falou. né? Com paralisia. Com filho pequeno, a menina ela arrancava tufos de cabelo dela de desespero. Era uma coisa assim, enlouquecedora. Muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste. Né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, às vezes muita gente fala, é aquele mimimi de violência doméstica. As pessoas não entendem o que está por trás da palavra violência doméstica. A profundidade, a gravidade. Tá, assim, e você me perguntou no começo, eu que falo desembestadamente. Imagina, né? Eu também sou Como assim. que a violência doméstica repercute dentro da família? Olha só, né? Uma mãe totalmente desestabilizada, buscando só sobreviver ao que está acontecendo dentro da própria casa, que deveria ser o lugar mais seguro para a família. Né? Então mexe sim, principalmente com os filhos. Sim, com certeza. Ô, doutora, e existem sinais que são anteriores à violência doméstica? Dá para a mulher ela se prevenir de sintomas, não sintomas, mas de que palavra que eu posso usar? De características, sinais de um agressor, que esse relacionamento pode ser abusivo? Existe? Existe. Eu costumo dizer assim, muita gente confunde o relacionamento tóxico com abusivo, né? Qual a diferença? O tóxico nem sempre sabe que ele é tóxico, a pessoa tóxica, mas ela não está te agredindo, assim, ela não tem noção que ela está te fazendo mal. Ela é tóxica, é um relacionamento tóxico que nada mais produz entre aqueles dois que não ser um relacionamento bom. O relacionamento abusivo, ele já caminha mais para os tipos de crime, tá? Sim. Estou falando violência sexual, né? Patrimonial, né? moral, física. E normalmente o agressor tem consciência de que ele está te agredindo. Ele não é uma pessoa que ele se acha que ele está fazendo bem, não, ele tem consciência que ele está praticando, que ele está tolhendo o seu direito em algum momento, né, ou sua liberdade, ou o seu dinheiro, ele tem essa consciência. Para mim é essa divisão entre tóxico e o abusivo. Desde o namoro já é possível sentir as pessoas dão sinais, né? É aquilo, né? As pessoas dão sinais. A gente não pode bater o martelo, né? Mas você me falou um negócio que me chamou a atenção, né? Aquela explosão de amor, aquela coisa muito explícita, muito... Aquele príncipe encantado que faz cartaz, esse é muito amor, é muito... Aquilo flores, já me chama a atenção. Também. Incrível. Esse negócio, esse amor ligando rápido, o tempo todo, né? Isso, e ligando o tempo todo, aquelas ligações de vídeo. É uma história, assim, que até eu já ouvi, né? Depois desse rompante de amor, que a vítima ela se acostuma com aquilo, com aquela ligação, e ela cria, sem perceber, ela já criou a dependência emocional. Quando ele para, ela fala, mas por que ele parou? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Aí começa. Então, essa é uma coisa. Outras são os tratamentos, né? O ciúme exagerado, algumas coisas na palavra, o controle. Excesso de controle, eu acredito, né? Então precisa... assim, a gente não pode bater o martelo, mas algumas coisas que são sinais, não é uma certeza. Sim. E também você pode cortar... Ligar o alerta, né? Ligar o alerta e cortar as asas já desde o começo, porque comigo não vai ser assim, isso eu não admito. Sim. E aí, se a pessoa for realmente, tiver esse jeito de ser um agressor, ela já não vai nem se interessar, porque essa eu não vou conseguir controlar, né? Mas são sinais que a gente fala, ligar o alerta, né? Hoje nós temos instrumentos e a gente fala bastante sobre isso. Eu tenho uma filha, então eu fico ligada muito nessas filhas, sobrinhas, todas adolescentes. Então, estão no auge, né, daquele momento, e realmente é uma coisa que essa questão do príncipe encantado me chama muita atenção. Você é mãe de menino, não é? Eu sou mãe de menino. Sabe que eu vejo que as mães de meninos vão fazer pelo mundo um trabalho diferenciado, se elas quiserem. Sério? Sério.
a educação que elas passarem, a preocupação, filho, trata essa menina desse jeito, filho. Eu já falei isso pro Gabriel. Assim, então, eu penso que as mães de meninos é que vão fazer bastante diferença. Eu falo isso pro Gabriel, eu falo assim, filho, quando você sai, às vezes a gente tá em algum lugar, quando você sai com uma menina, você tem que pagar a conta, viu? Você tem que pagar a conta, você tem que buscar, você não vai deixar, você vai buscar ela em casa, esses dias, e realmente, agora que a doutora falou que eu comecei a pensar, esse tempo atrás, eu não sei o que foi, e aí ele veio com uma questão meio machista, sabe? Eu tava comentando com ele de uma situação, não lembro que como a doutora falou, que a sua filha já conhece a lei da Maria da Penha, então às vezes eu chego em casa, comento, lógico, sem falar o nome, mas às vezes eu comento algum caso, e eu lembro que foi um caso de valor, e era um divórcio, e era um valor, assim, bem exorbitante, assim, de patrimônio. Aí eu comentei com ele, aí ele falou assim pra mim, não, mamãe, mas desse jeito. Mas se era ele que trabalhava, ela não trabalhava, ela não tem direito. Eu falei assim, meu filho, e se ela não ficasse cuidando da casa e dos filhos dele, como que ele ia correr atrás, como que ele ia ter conseguido adquirir esse patrimônio? Aí ele virou e falou assim, eu não concordo. Eu falei assim, mas você vai concordar um dia. Você precisa ter... Aí eu fui mostrando pra ele, aí ele virou e falou assim, Aí, primeiro ele falou que não concordava. Eu falei assim, pode ser que sim. Eu falei, não, pode ser, pensa bem nesse sentido. Aí eu falei pra ele, poderia ser a mamãe. E ele falou, mas não é. Quando é com a gente, né? Aí a gente tem empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Só esse... A doutora que faz muito divórcio, você deve perguntar, porque eu ficava em casa, ela ficava em casa, não fazia nada. Ela não ajudava em nada, ela nunca trabalhou, ela nunca deu dinheiro para comprar casa, o carro, não, é bem assim, ela nunca fez nada. Mas inclusive, a gente já tenta desconstruir isso, porque elas mesmas já chegam com essa ideia. Sim. Olha, mas eu nunca trabalhei, eu direito a alguma coisa, né? Então a gente conversa, tenta desconstruir, mas hoje, que chegam muitos casos de separação total de bens, então realmente ela não tem nada. E ela trabalhou em casa a vida inteira, cuidando dos filhos do marido. Como que você fala pra sua mulher, você vai sair sem nada? Então agora, assim, a gente já consegue uma pensão alimentícia, e tem agora os alimentos compensatórios que vem sendo reconhecido para indenizar essa mulher, se for reconhecido que ela dedicou a vida ao lar, né? Num regime principalmente de separação total, uma pensão, uns alimentos compensatórios para compensá-la de todo o trabalho não remunerado. Já vinha sendo reconhecido, né? A gente já tinha algumas sentenças dessa. É como se fosse uma indenização. A ideia é uma indenização mesmo. Mas ela funciona bem nos casos de separação total de bens. Entendi. Né? Saiu também uma coisa recente, doutora, que eu vi da questão previdenciária, que agora a mulher vítima de violência doméstica, ela consegue benefício pelo INSS. A doutora chegou a ver, é bem recente. Acho que eu vi a semana retrasada. Então, benefício, eu não me recordo agora. Tem o aluguel, né, que são para as vítimas que vão para fora de casa mesmo, não tem condições, não tem trabalho, não tem rede de apoio, o juiz concede um valor de um aluguel para ela poder morar, né? Isso é lei também. E aí o marido que... Não, é o Estado e o Estado? É o Estado e o município. Nossa! É uma parceria. Estado e município. É bem recente também, mas assim, é do ano passado. Tá? Bom saber, eu não sabia disso também. Logo que a lei entrou em vigor, o juiz aqui de Ribeirão foi um dos primeiros a conceder esse aluguel. Benefício previdenciário, eu não me recordo, vou olhar. Eu vi, mas olha, eu vou te falar que eu acho que eu vi faz umas 2 semanas, foi muito recente. E foi uma advogada previdenciarista, porque é aquilo, né? E às vezes, por mais que os assuntos aquela multidisciplinariedade, só que são assuntos diferentes, né? Quando chega um bom, assim, né? Sim. Com benefício. Não consigo me recordar agora de benefício previdenciário. Tem bastante... que a gente fala da violência doméstica, dá pra conseguir o afastamento, né? Pelo INSS, algumas coisas assim. Mas o benefício agora não me...
Eu vi, foi bem recente. Ô, doutor, e quais são os direitos das mulheres que sofrem violência doméstica? De acordo com a Lei Maria da Penha, quais são os direitos que essa mulher tem? A Maria da Penha, ela é uma lei de proteção, né? Então, na verdade, pela Maria da Penha, ela vai pedir instrumentos que a protegem. Por exemplo, afastar o agressor do lar, impedir a comunicação, se a agressão for muito grande, estender para os familiares e para os filhos. Existe essa possibilidade de extensão? Existe. Normalmente se estende para a família da vítima, porque quando o agressor não consegue mais contato com ela, ele começa a ir para a família dela. Começa com a família. Com os filhos é mais difícil. Com os filhos, se a violência não for diretamente contra ele, por mais que se entenda que agredir a mãe também é uma agressão aos filhos, a justiça hoje, se não for algo muito explícito contra a criança, não afasta. Então, ele dá a guarda unilateral para não haver esse contrato entre vítima e suposto agressor, mas mantém a visitação, a convivência do pai com os filhos. Tá? Então são esses. Os alimentos de imediato, né? O juiz fixa em 48 horas já para pagar alimentos. Já, com 48 horas ele já tem que pagar. Já, com medida protetiva, sim. Mas aí por exemplo, se não tiverem filho, só para a esposa? Se ela depender financeiramente e você já levar uma prova dessa para o juiz, ele arbitra até no valor correto. O problema é só você demonstrar que ela é dependente financeira dele. Ele arbitra sim. Aí nós vamos só trabalhar o valor. Entendi. E aí, dependente de qual foi, porque tem muito. Vai ser de acordo com o estilo de vida, o padrão de vida daquela família. Vai sim. O que eu falo muito para as vítimas é assim: às vezes você não sabe quanto ele ganha, mas você consegue entender quanto sua casa gasta. Vamos tentar. E aí, pelo que a casa gasta, a gente faz uma estimativa de quanto ele ganha. A pessoa ganha. Entendeu? E aí a gente leva isso pro juiz, faz um cálculo e mostra para ele. Qual que era o padrão de vida para poder aquele valor? No padrão de vida, uma medida protetiva de urgência não sai compatível. Isso vai sair no divórcio. Mas uns alimentos de urgência para ela sobreviver ali sai. Entendi. Aí isso sai sim. Entendi. Só que depois ele manda resolver todo o restante lá na vara de família. Né? De urgência, ele te dá as medidas para te proteger, para proteger. Aí depois na vara da família. Depois você vai para a vara da família. Aí a gente continua discutindo as questões patrimoniais, as questões conjugais, de filho e tudo mais. E aí depois tem a questão da condenação dele também na Maria da Penha. Aí o Ministério Público vai falar se vai denunciar por violência doméstica, se não vai, se vai abrir inquérito, não vai, se tem prova, se não vai, entender. Isso demora tanto. Mas Por isso que a doutora disse da morosidade quando se trata de violência doméstica. A violência doméstica, você cautelarmente, né, de urgência, ela é rápida. Ela é muito rápida. Aqui eu posso falar por Ribeirão que é muito rápida, muito rápida. Mas aí a gente vai para as questões patrimoniais na vara de família, aí não sai, aí demora. Eu não sei como é aqui. Sim. Mas é muito demorado. Inclusive, eu lembro que quando eu estava lendo sobre o divórcio da Ana Hickman, eu vi alguma notícia nesse sentido que existe até a possibilidade de fazer o divórcio pedindo pela Maria da Penha, né? Inclusive parece que sai mais rápido, coisa nesses... Na verdade, é só uma questão do direito de se divorciar, né? Que a gente fala potestativo. Eu quero me divorciar dele... Eu não sou obrigada a ficar casada com ele querendo ou não, eu tenho o direito de divórcio. Então, liminarmente, lá na medida protetiva, o juiz já pode declarar o divórcio. Mas as questões patrimoniais vão ser resolvidas depois. Então pode, mas se ele não quis, ele resolveu. Ou se não estiver bem, já pode sair liminarmente. Pode, eu nunca vi. Eu nunca vi sair, mas eu já tive colegas que falaram que teve juiz que já decretou o divórcio, sim. Entendi. Realmente, a Lei Maria da Penha, ela é para proteger essa vítima, né? Ela protege realmente a vítima. Igual eu te falei, né? Num país tão violento contra a mulher, né? Com tanto feminicídio, com tantos casos de estupro, com violência sexual contra a criança, né, dentro de casa. Sim. A gente precisa
continuar dando valor à palavra da vítima, não acreditar tudo em Não ficar em por conta de provas. testemunha, porque normalmente não tem. Não É tem. muito silenciosa. Principalmente porque, como a doutora disse, apenas a agressão física que é muito visível, o restante é silencioso. O restante é silencioso. E mesmo a agressão física, às vezes, né, ela é sofrida dentro de casa. Então aí caiu, né, machucou, bateu a cabeça, escorregou. A pessoa sempre. E ela nunca vai falar, né? Porque ela tá passando por isso. Ô, doutor, e quais são os recursos disponíveis para a pessoa que tá sofrendo ou já sofreu a violência doméstica? Quais são os recursos disponíveis? Por exemplo, abrigos, apoio psicológico? Aí vai depender da cidade, principalmente da cidade que ela tá. Aí ela precisa procurar. Assistente social, né? Na verdade, se ela for numa delegacia, lá eles já fazem todo o encaminhamento. Na né? própria delegacia. Eles já falam onde, se tiver precisando de acolhimento, de psicólogo, se o município tiver esse tipo de suporte. Na sentença também, quando chega para o juiz, nas primeiras decisões, quando saem as medidas protetivas, ele mesmo já passa aplicativo SOS Mulher, né? Porque principalmente nos casos... Existe aplicativo? Existe aplicativo. Quando tem um processo em andamento, você cadastra o número do processo. Para os casos de descumprimento de medida protetiva, você poder avisar, por exemplo, que ele está tentando invadir a sua casa. Então já tem o número do processo, já cai na mão de alguém especializado. Nossa, muito necessário saber disso. Muito, chama SOS Mulher. Nos casos que eu me recordo de ter acompanhado, precisa já ter o número da medida protetiva. E existe algum disque denúncia, algum 0800 nacional nesse sentido? Se eu não me engano, é o 180 ou o 90, porque o 190... Vai direto pra polícia. Ele te encaminha também. E ele te direciona, né? Te direciona. Eu já fiz um atendimento por telefone de uma vítima, em que eu não sabia onde tinha a delegacia da mulher, onde ela podia fazer. Eu mesmo liguei o 90, expliquei, eles me direcionaram por telefone e eu pude passar para ela. Porque naquela ocasião existem essas possibilidades. Então, automaticamente, quando ela já passar na delegacia, ou o juiz na sentença, ou até mesmo o advogado, a pessoa vai informar onde ela consegue esse apoio. Entendi. Doutor, e como os amigos, familiares, a sociedade, ela tem como identificar esses sinais que são precedentes à violência doméstica para poder auxiliar essa vítima? Uma coisa que eu vejo sempre é o afastamento. Sabe aquela mulher que vai se afastando da família, dos amigos? Eu vejo esse como um dos primeiros sinais que a família... Vai deixando postar de rede social? Vai saindo de rede social, vão se expondo menos, vão visitando menos a família, vão tendo menos contato. Às vezes até com a própria família dele, não é só com a família dela. Dele também? Dele também. Porque deve viver naquela bolha, né? Normal. Onde ele exerce o controle sobre tudo. Né? Então, assim, uma das primeiras observações que eu faço é essa. Depois, o próprio controle financeiro, controle da vida da vítima, observações sobre roupas, comportamentos. Aquela pessoa vai deixando de ser como ela é, vai ficando mais... Vai apagando o brilho. Vai apagando o brilho. Vai deixando de ser quem... Eu acredito que nesse sentido, a mulher ela vai deixando de ser quem ela é e sendo aquilo que o marido, que o companheiro quer que ela seja. Quer que ela seja. E essa é uma observação que é muito feminina, né? A gente falar apagar o brilho, né? Sim. Porque a gente reconhece naquela amiga ou naquele familiar aquele brilho nos olhos, aquela alegria de viver. Cadê, né? E aquele que vai morrendo. Cadê aquela pessoa que eu conhecia? Sim, né? com Mas certeza. Se você vai falar com ela, às vezes a vítima não se reconhece como vítima. Não, imagina, eu tô assim porque eu quero estar assim. Tô afastada porque aqueles amigos não eram boa influência, não é? Então, assim, deixar um canal aberto se você perceber que tem um familiar em situação de violência, uma mulher, né, em situação de violência doméstica, deixar esse canal aberto para ela perceber, tô aqui se você precisar, qualquer coisa assim. E não apontar o dedo, né?
Eu acredito que o pior... Eu lembro que esse é algo que nós vamos ter que vencer, né? Sim. Esse preconceito ainda. Sim, com certeza. Eu lembro que teve uma vez uma amiga minha que ela chegou, ela falou assim, olha, você é uma das primeiras pessoas que eu tô vindo contar, porque todo mundo falava e todo mundo me julgava. E ela veio me contar com vergonha. Aí eu falei, mas por que você tá com vergonha? Não, porque eu resolvi voltar pra ele, que não sei o que. Eu falei, qual é o problema? Ai, porque eu achei que você ia ficar brava comigo. Eu falei, por que eu tenho esse direito de ficar brava com você? Mas é uma desconstrução. A gente já vai vencer isso. Eu acredito que sim. Ô, doutor, e qual é o papel da prevenção na redução da violência doméstica? Como que a gente pode aumentar a conscientização sobre a violência? Isso que a gente está fazendo é um trabalho de prevenção, né? Falar sobre a violência doméstica, desconstruir. Dedicar um podcast, esse momento, a informação. Como eu disse, sempre vai chegar em alguém que precisa, alguém que vai ver e vai encaminhar. Vai encaminhar. Né? Palestras, informação. Não tem outro jeito, as redes sociais, né? Colocar essas informações a público, né? Levar essas informações a público. Sempre que eu vou fazer um atendimento, eu sempre pergunto se a pessoa está em segurança, né? Eu sempre pergunto, está tudo bem? Você está em segurança? E algumas vezes já ouvi que não estavam em segurança, né? Então, que triste. São primeiras informações assim, que eu acho que a gente deve ajudar, antes de mais nada, a orientar. Procura uma delegacia, procura tal. Como eu te disse, uma vez que eu liguei 109 e passei essa orientação. Ou às vezes procurar um psicólogo antes mesmo. Porque às vezes a pessoa não tem nem coragem, né? E ela sente culpa. Existem muitos grupos hoje de apoio. Aqui em Ribeirão Preto eu conheço Amar Elas, que são grupos que fazem atendimentos, de voluntários que fazem atendimentos. Em Santa Rosa tinham 3 Marias, mas parece que não está mais funcionando. Porque, né, são tudo voluntários, né? Tem um outro também que eu até cheguei a publicar no meu Instagram, de tão bonito que é o trabalho. A Justiça, inclusive, indica, né, para procurar o grupo tal lá de apoio, que tem psicólogos, tem advogados para fazerem uma assessoria, não para tocarem um processo, mas para poder instruir o mínimo, dar um né? Aquecimento, né? Um esclarecimento, o que ela vai ter, para dar pelo menos os primeiros esclarecimentos, né? Aquela conversa inicial. Doutor, e quais são ações práticas que a sociedade, família, amigos podem ajudar para poder conscientizar sobre, ou para poder combater mesmo a violência doméstica? Como sociedade, é o que eu falei, né? Palestras, fazer circular essa informação é um instrumento poderoso hoje nas nossas mãos, né? O combate é realmente registrar a ocorrência, é denunciar o agressor, né? A mulher, se ela se sentir segura de que ela vai ter uma rede de apoio, de que ela vai ter acesso aos bens, principalmente que ela não vai perder os filhos, né? A mulher que tem filhos, ela tem muito medo de perder a guarda. Verdade. Fica desesperada, ameaçada, né? De alienação parental, aquela coisa. Então, a orientação sempre é para que não se procure apoio e denuncie a agressão. A orientação é importante para o processo mesmo, porque lá na frente pode ser que a gente enfrente uma situação de que precisa provar, né? Porque a gente não sabe como que o suposto agressor vai vir contra isso. Então, a minha orientação é sempre buscar algum tipo de prova, mesmo que indireta. E aí, nesse sentido, é uma prevenção, buscar uma orientação preventiva, né? Se você já está sentindo, já está num relacionamento violento, ou já está percebendo que alguém da sua família está passando, ou já vive uma violência. Existe a possibilidade de denunciar, por exemplo, a casa do vizinho? Existe essa possibilidade, ou a própria pessoa que teria que fazer essas denúncias? Existe a possibilidade. No entanto, outra possibilidade que existe é da vítima negar. Porque ela não fala que não está passando por isso. Então, na verdade, depende mesmo da vítima. Depende mesmo da vítima. A não ser que sejam crianças, que aí o Estado tem o dever de promover
a investigação, né? A proteção dessas crianças. Se for maior, mulher maior, aí não, aí depende da própria vítima. Entendi. Doutora, e passando para o final do nosso episódio, como que existem recursos adicionais de apoio para essas vítimas que sofrem violência doméstica? Ou foi todos esses que a gente falou? Existe mais alguma coisa para poder acrescentar nesse sentido? Não. Eu acho que nós falamos tudo mesmo. É que a partir do boletim de ocorrência, onde que você procura um centro especializado para violência doméstica, você começa a ir atrás desse tipo de ajuda, vão aparecendo dependendo muito da cidade, do estado que você tá, porque cada lugar oferece um acolhimento diferente, né? E também depende muito do acesso que a vítima tem. Se for uma vítima que tem mais recursos financeiros, ela vai contratar um psicólogo, um advogado, e eles vão resolver tudo para ela. Então, quando eu falo muito em vítimas, eu penso muito mais na vulnerabilidade financeira, né? Essas é que vão precisar da atuação do Estado, da compreensão. Você imagina uma vítima de violência psicológica sentar lá na delegacia, com a delegacia numa segunda-feira lotada de homem, lotada de violência que veio do final de semana, para ela contar 20 anos de um relacionamento abusivo. Não vão dar bola, assim, sabe? Ou vão dar uma medida protetiva logo para ela e depois vão ver, ela vai ver como é que fica. Às vezes ela não sabe nem como é que tá, se ela tem, se ela não tem, porque ela não entende, né? Ou vão negar, porque não foi entendido nada, né? Sim. Ela não foi constatado, porque ela não sabe contar, né? Então, quando eu falo de apoio de vítimas de violência doméstica, eu penso mais na vulnerabilidade financeira mesmo, porque aquelas que vão poder pagar, elas vão ter. O problema é quem não consegue, né? Então a família também ter essa conscientização e ajudar financeiramente, a família é primordial. Se existir essa possibilidade, que às vezes a família é tão vulnerável quanto, né? Mas se houver essa possibilidade para poder auxiliar amigos, né? A família, os amigos, para que ela saia dessa situação de vulnerabilidade. A rede de apoio é primordial, principal para que ela dê um passo contra o relacionamento abusivo, encerramento do ciclo abusivo. Sim. Doutora, então eu quero agradecer a sua presença, muitíssimo obrigada por ter participado desse episódio, por ter abrilhantado esse episódio com esse assunto tão importante, com a sua experiência na área, com seu conhecimento. Então, muitíssimo obrigada, eu quero agradecer, e quero agradecer também a nossa patrocinadora oficial, a Alcance, que possibilitou que a gente tivesse mais um episódio aqui. Então, muitíssimo obrigada, doutora, muitíssimo obrigada, e obrigada por ter contribuído com esse episódio. Eu também queria pedir para, a hora que a doutora fosse despedir, eu queria pedir para que a doutora trouxesse uma mensagem para alguém que está passando por uma situação ou está entrando nessa situação, sobre a questão de apoio, para ela poder ter uma mensagem, sabe, de esperança, de otimismo. Primeiro, agradecer a participação, né? Eu que agradeço. A possibilidade de vir aqui falar. Como disse, a informação é um instrumento fortíssimo que a mulher tem hoje para sua defesa. O conhecimento liberta, né? Eu falo conhecimento liberta. Se você estiver passando por um relacionamento abusivo, buscar ajuda, buscar grupos de ajuda, buscar as consultas preventivas, tanto com advogados como com psicólogos, podem fazer total diferença. Te mostrar quais são os pontos, né, de violência no seu relacionamento. Um psicólogo é bem capaz de... é um profissional adequado até para fazer essa identificação, mas um advogado também consegue identificar e te dar uma orientação. Então, eu entendo que fazer uma consulta preventiva não é caro, sabe? É um investimento. É um investimento, pode mudar toda a sua vida, porque a gente está falando de filhos, de patrimônio e de vida também, né? Sim. Então, buscar ajuda nesse sentido, e se puder também, tiver uma família, contar com a família, com essa rede de apoio, também é muito bom. Sim, com certeza. Eu acredito que é aquilo, a informação, buscar informação, saber aquilo que está passando. Se às vezes desconfiar, já procurar ajuda o mais rápido que puder para poder tentar sair, porque realmente é uma situação difícil para poder sair de uma violência doméstica, não é, doutora? É muito difícil se reconhecer como vítima.
e depois buscar ajuda. Existe vergonha, sim, vergonha da família, vergonha dos amigos. Como que foi entrar numa situação dessa, né? Olha o que ela tá passando. Então, assim, existe essa situação de vencer a vergonha, de não querer se ver como vítima e ter que passar por um divórcio. É uma situação muito difícil mesmo, mas eu ainda estava conversando hoje com uma mulher, né? Se o relacionamento estiver tão ruim que é melhor tá fora a qualquer custo, então tá realmente na hora, né? Passou da hora, falou, de encerrar esse ciclo vicioso. Não dá mais para ficar, qualquer coisa é melhor do que estar aqui dentro, né? Então não temos dúvidas, né? Então eu até fiz a orientação, perguntei a ela como que é a sua família. E ela falou, não, eu posso contar com a minha família. Eu falei, então o primeiro passo que nós vamos dar é conversar com a família para ver qual tipo de suporte que você vai ter para um plano B, né? Ô pessoal, então muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Foi uma honra estar aqui com você, doutora. Muitíssimo obrigada. Foi uma honra estar com vocês, pessoal. E a gente se vê no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify. Não esqueçam também de seguir o nosso @ no Instagram, que é jupod.cast. E até o próximo. Muitíssimo obrigada.